O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas estima que o PIB per capita só volta ao patamar de 2013 em 2028. Então, o que isso mostra para a gente? Que a recuperação da renda e da qualidade de vida dos brasileiros, mesmo com alguma recuperação do PIB, segue ainda longe do ideal. Esse é o nosso tema aqui do nosso bate-papo com a Thaís Herédia. Boa tarde, Thaís, e com a Priscila Yashbeck. Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje está um pouquinho mais economês, vamos dizer assim, mas é um tema importante porque, afinal de contas, nós estamos falando de ingredientes para compreender o que está acontecendo no Brasil e também do futuro, da qualidade de vida das pessoas, né? Não só aquele número do PIB que a gente abre aqui com tantos detalhes. Ela fala ingredientes, sabe por quê? Porque ela trouxe pão de queijo hoje, com goiabada, já foi tá ato falho. Eu sei. Foi sim, pior que foi. Finalmente, já tô com crédito. Ô, Thaís, então já destaca pra gente o porquê dessa comparação, o porquê dessa projeção tão longe. Então vamos lá. Bem, o PIB per capita é dividir o resultado do PIB, ou seja, tudo que o país gerou de riqueza, pela quantidade de brasileiros, né? Pelo número da população. O PIB per capita brasileiro, ele passou uma década no negativo. A última década, ele registrou um resultado negativo. Isso só tinha acontecido lá na década perdida dos anos 80. Ou seja, mesmo quando assistimos a uma recuperação do PIB nesta década que estamos vivendo agora, ela não foi suficiente para repor a renda dos brasileiros. Por quê? Porque a quantidade de pessoas nascendo no Brasil continuou crescendo até 2018. A partir de agora, cresce menos, aumenta menos a população brasileira e, portanto, o PIB sobe mais, tem um espaço para haver uma recuperação. Mas, diante dos estragos, não só daquela crise que vivemos em 2015, 2016, mas também levando em consideração a crise provocada pela pandemia, vai ficar mais distante essa recuperação. Eu conversei agora há pouco com a Silvia Matos, que fez um cálculo, ela é da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Economia, e essa conta para 2028 é dela. E ela diz o seguinte: para que haja uma recuperação, para que o brasileiro volte a ter a mesma renda, já levando em consideração a inflação e tudo, do que há 15 anos, ou seja, lá em 2013, é preciso que a economia cresça, em média, a partir de 2023, mais de 2% ao ano. Então, a economia precisa crescer obrigatoriamente, em média, mais de 2% entre 2023 e 2028, para que, dado o número de brasileiros que nascem, né, de pessoas que vão aumentando a nossa população, a renda também possa crescer. Então, é uma conta difícil, é uma coisa que parece complexa, mas, no fundo, quer dizer o seguinte: o trabalhador brasileiro, ele vai precisar crescer, ou vai precisar produzir muito mais, trabalhando as mesmas horas, é a chamada produtividade. O crescimento da economia brasileira está hoje dependente da chamada produtividade, ou seja, crescer mais com o mesmo capital, com as mesmas horas trabalhadas. O trabalhador ser mais eficiente, ser mais capaz. Não é trabalhar mais horas, ser mais explorado e ganhar menos. Pelo contrário, é ser mais eficiente para que essa renda seja maior e a distribuição seja melhor, que eu acho que esse é o tema que a Priscila vai trazer agora, como essa distribuição acontece. Mas antes, o patamar de 2013, né, que é essa comparação, é um patamar ideal? Não, ainda não. Ainda não. Não é um patamar ideal. E a Marcela adiantou a pergunta, né? Não é o patamar ideal, Marcela, pelo seguinte: a gente sempre fala aqui, né? Brasil, sexta economia do mundo, foi a melhor posição que a gente alcançou nos últimos anos. Agora não, agora estamos ali entre o 10º e o 11º por causa da pandemia. Quando olhamos para o PIB per capita, ou seja, a qualidade de vida das pessoas, o padrão de vida dos brasileiros, quanto recebemos por ano cada um de nós, no ranking mundial, a nossa posição vai para 67. Então, do que adianta sermos a 10ª, ou a 9ª, ou a 7ª economia do mundo, se quando distribuímos essa renda por cada um dos brasileiros, nós caímos lá para 67. É sobre essa distribuição que nós precisamos dar conta agora. Até agora, o PIB brasileiro cresceu porque mais brasileiros foram chegando para produzir e trabalhar. Não porque cada um de nós conseguiu produzir mais e melhor e aumentar esse bolo.
Ou seja, e esse bolo, ele cresce igual, Pri? Pois é, e acho que essa é uma questão complementar de toda essa discussão, né? Então, precisa aumentar mais o PIB, a produtividade, para que junto com esse crescimento da população a gente tenha uma distribuição melhor. Mas não é o que vem acontecendo, né? Então, queria trazer aqui o pensamento do Joseph Stiglitz, que ele é um Nobel de Economia, e o que ele fala é exatamente que está errada essa ideia de que quando o bolo cresce, todo mundo ganha mais e de forma igual. Essa é uma ideia que muitas pessoas do mercado defendem, que o mercado se autorregula, que aumentando a produção, a economia crescendo, isso vai se distribuir de uma forma igual. Mas o que acontece é que a gente tem visto, por vários dados, não só aqui no Brasil como lá fora, que esse crescimento ele acontece de forma desproporcional. Então, o que o Stiglitz diz é que algumas pessoas conseguem renda do seu trabalho e algumas pessoas conseguem uma renda só porque são donas de um recurso, de um patrimônio. São os ricos que conseguem ir rentabilizando esse patrimônio. Então, a renda delas não é resultado de um esforço que elas empregam ali no trabalho. Então, essas pessoas elas vão conseguindo rentabilizar os seus recursos e isso numa velocidade maior do que as outras pessoas que ganham ali um dinheiro muito menor e todo o dinheiro que elas ganham, elas têm que usar para consumo. Elas não conseguem investir esse dinheiro e aí ir aumentando a sua riqueza. Já os ricos, às vezes herdeiros que ganham um patrimônio enorme, eles conseguem muito facilmente colocar isso, aplicar isso em juros e conseguem rentabilizar muito o seu patrimônio. Então a gente tem visto os bolos crescerem, mas esses bolos não estão sendo divididos de forma igual. É como se o bolo crescesse, mas vai distribuindo uma fatia cada vez maior para uma parte da população e o resto do bolo ali, que é dividido, ele vai ficando menor para dividir por uma parte maior da população. É por isso que a gente vê o número de bilionários aumentando e a classe média a classe mais baixa ficando com uma parte menor desse bolo. É igual o pão de queijo Thaís Hered, sabe por quê? O pão de queijo que você traz, ele tem um pedacinho assim, onde vaza a goiabada, né? Porque ele é recheado com goiabada, gente. Na hora de fazer, provavelmente coloca mais goiabada num cantinho dele. Então, na hora que assa, é melhor morder aquela parte que está com mais goiabada. É como o rico. Foi ali, deu sorte de estar no lado que tem mais recheio. Então, sorte. Olha, esse ponto que a Priscila trouxe, seu bobo, esse ponto que a Priscila trouxe é super importante porque é o fundamento da desigualdade, né, Carlos? Aqui nós estamos falando o seguinte, os ricos conseguem fazer a renda crescer não porque trabalharam. Os trabalhadores só conseguem fazer a renda crescer porque trabalham, né? Existe um indicador que diz o seguinte, até 10 anos atrás, o Brasil precisava de 4 trabalhadores para fazer o mesmo que um americano. Isso é uma medida de produtividade. Agora, depois da crise de 2015 e 2016, são 5 brasileiros para fazer o que um americano faz, contando as mesmas horas trabalhadas e o capital fixo investido, máquinas e condições de trabalho. Qual é o caminho para melhorar isso? Reformas, uma aplicação de políticas públicas mais eficientes, alocação de recursos mais eficientes. Então, reforma tributária tem alocação de recursos para cumprir com o sistema tributário. Então, a alocação está errada. Sim. Reformas, educação, mais eficiência e mais inovação. Aí foi o nosso bate-papo de hoje, Priscila Asbeck. Segunda-feira mais chato, mais importante também. É isso. Obrigado, meninas.